aí, pessoal? Andei fazendo uns vídeos políticos aí. Aí meio que eu troquei um pouco de assunto, né? Que eu troquei. É que acabou os assuntos, né? Ficar falando todo dia a mesma coisa e fica, ó. Fica chato. Repetir. Mas eu vejo os comentários de vocês, eu leio. Né? Os comentários, mas sempre ficam aquelas pessoas assim. Eu vou ler da direita, ler da esquerda. Ele votou ou não votou? Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu voto pra alguém daqui. Que eu conheço a pessoa. Eu tenho conhecimento com a pessoa, ela vem e pede o voto pra mim, eu voto pra ela. Porque é a pessoa que tá ali. Eu sei que eu ir lá na porta dele, ele vai me atender. Ele não me atende porque ele tá na política, ele me atende sempre. E se ele começar a fazer coisa errada também, eu vou falar com ele, rapaz, que papelão é esse, cara? Você foi pedir meu apoio pra fazer isso? Então eu voto pra quem tá aqui. E quem tá aqui, não tem lado, não tem cor de bandeira, vermelha, verde, azul, verde, cor de rosa. O arco-íris é uma pessoa conhecida minha. Então eu voto pra aquela pessoa. E as eleições majoritárias, tem um botãozinho mágico lá chamado botão branco. Aquele botão é o melhor botão que fizer da urna eletrônica. Mas você apoia, cara? Como que eu já falei em outros vídeos, de todos os regimes políticos, e disse que o menos pior é a monarquia, e que a ditadura também não é bom, porque é ditadura, mas tem lá suas vantagens. É que no Brasil, nós não temos um sistema político, um sistema que valoriza o empreendedorismo. Empreendedorismo não é só o cara que vira patrão, que vai trabalhar, montar o próprio negócio. Existe o intraempreendedor, que é um cara que trabalha dentro de uma empresa, pública ou privada, e ele desenvolve, ele faz a coisa acontecer. Acho que eu já falei isso em outros vídeos também. Um exemplo de um cidadão que ele é intraempreendedor e ele era funcionário, servidor público, eu não sei qual é a denominação para aquele cara. Também não sei pronunciar o nome dele correto. É Osiris Rodrigues. Acho que é isso. Ele é o cara. Vocês pesquisam no Google aí que vai aparecer. Ele é o fundador da Embraer. Ele era um cara da aeronáutica e ele foi lá e fez a Embraer. Olha a empresa que o cara criou. E ele é tão empreendedor que quando a Embraer, sabe, na mão de político, né? A coisa vai andar pra frente, né? Na década de 90, a Embraer, antes de ser vendida, ela tava passando situação financeira difícil. O que eles fizeram? Chama o Osiris de novo que ele vai resolver a parada. Ele foi lá e resolveu. Alinhou todas as contas de novo da Embraer. Então ele é o quê? Ele é um intraempreendedor, né? Um cara que fez a coisa acontecer. Mas o Brasil, a política não tem isso. O governo brasileiro, já expliquei do Império, já expliquei da República Nova, da ditadura, da República agora, que é a democracia, né? Eles trabalham atrapalhando o cidadão trabalhar. Eles fazem de tudo para impedir o cara trabalhar, de impedir o cara para progredir. Tem um empresário aí, que ele não precisa de mim para falar o nome dele. Ele quer montar uma loja em alguma cidade aí, tem um terreno, tem uma árvore no terreno. Tem uma árvore. Se é um país onde existe uma cultura do empreendedorismo, eles iam chamar ele para dar um acordo para ele. Falar assim, meu amigo, você quer construir a sua loja nesse terreno? Aqui tem uma árvore preservada por lei. Vamos fazer o seguinte: compra uma propriedade fora aí e refloresta. Aí você derruba essa árvore e faz sua loja. Não, mas estão lá há 10 anos e não deixa o cara fazer a loja por causa da árvore. Porque não é empreendedorismo. E se a gente olhar os vizinhos nossos aqui, por exemplo, temos a Venezuela. Ela é uma ditadura. O povo está passando fome. Por quê? Porque não é a ditadura. Porque eles são uma ditadura contra o empreendedorismo. Eles sufocam o empreendedorismo, não deixa a pessoa empreender. Você tem que viver dependendo do governo. O nosso Brasil é democracia. Tem o caso aí, todo mundo critica os índios, tá? Eu não faço crítica com os índios. Veja o caso dos índios lá que plantaram soja e receberam a multa de 150 milhões. Eu só faço uma pergunta, eu não acompanho o judiciário. O governo aí batendo papo, não, eu vou acabar com essa multa, ele acabou? Ele tem poder para isso. O executivo, ele tem o poder, que ele dá o perdão judicial. Ele não, em dezembro, ele não libera preso, ele pode criar uma medida provisória lá e anistiar a multa. Já anistiou essa multa? Não sei, eu tô perguntando, não acompanho todas as matérias. Mas multaram os índios que estavam trabalhando. Ou seja, você não pode empreender, você tem que depender do governo.
Você tem que ficar ali agarrado, você tem que ficar preso com aquela bola de ferro no pescoço do governo. O governo tá ali, né? A bola de ferro no pescoço, outra amarrada no pé, que você não pode caminhar. Aí eu só tô perguntando dele. Ele já anistiou, acabou com essa multa? Não acompanhei no noticiário, eu não tenho a resposta. Se alguém tiver, pode comentar nos comentários aí. Mas os índios levaram a multa de 150 milhões por estar trabalhando. Plantando soja, não era desmatando e garimpando, não, plantando soja. Soja que eles estavam plantando numa terra que eles adquiriram através da justiça, da reserva deles, foi terra que já era de outro fazendeiro que estavam plantando e só aproveitaram. Mas foram multados por isso. Tem a China, que é um país ditador, mas é um país que investe no empreendedorismo. Tá aí, a China dominou o mundo. Até eu vi numa revista eletrônica, no portal, na página de uma revista, dessas revistas de economia no Facebook, colocou lá a chanceler uma pessoa lá da União Europeia, uma mulher lá, uma chanceler, não sei. Não é a América, não, é outra. Falou assim, a União Europeia, o velho mundo, está espremido entre a China e os Estados Unidos. A China dominando o mundo. A China é o quê? É ditadura. Mas a ditadura tem o empreendedorismo. Tem uma matéria no YouTube. É a Glória Maria, aquela mulher lá da Globo lá. Ela fez num paísinho. Lá na região da Arábia lá. É um paísinho pequeno. Tipo os Emirados lá, mas os Emirados são 7 países, né? Lá ela é um outro paísinho. Eu acho que é Sultão do Brunei. É um negócio assim, um nominho diferente. Lá também é ditadura. Tinha um ditador sanguinário. O filho dele tirou o pai do poder, entrou ele no poder. O que ele fez? Investiu no empreendedorismo, educação e abriu o turismo. Lá só tem uma fonte de renda, o turismo. Então o que eles fez? Investiu no turismo. Ele abriu o turismo, porque lá tem toda aquela cultura árabe, né, da religião deles, mas ele abriu pro turismo e lá é como que lá é um lugar quente, né, e é iate, é barco de luxo, lá tá lotado. Mas por quê? Porque o cidadão investiu no empreendedorismo. E no mundo afora, na África, a gente não, quando fala de monarquia na África, tem muito país que tem rei. Você vê que os países africanos são tudo países pobres, a maioria deles, a grande maioria, por quê? Porque é um rei que tá ali para sugar o povo. Tem os reis europeus, o Japão é um rei, tem um rei lá. São países que investem no empreendedorismo. Então, pra mim que nem teve um youtuber aí que é do Rio de Janeiro, mas ele tava apoiando um candidato de São Paulo. Pra mim chegar ao ponto de dizer eu apoio aquela pessoa, primeiro aquela pessoa vai ter que trabalhar no empreendedorismo. Mas não é trabalhar, ela fazer. Porque adianta ela fazer e deixar a lei arapuca armada. Aí ele sai do poder porque ele não é pra sempre, ele é só pra 4 anos, ou se reeleger vai pra 8. Volta o outro e volta a fazer tudo que tava fazendo, que nem agora. Ah, mas não estão roubando. Mas ele fechou as portas do roubo, mudou a lei, tirou aquelas exigências. Não tirou ainda, algumas tirou, outras não. Então, quando ele sair, a outra turma vai voltar. E aí? É isso que é o problema. O problema não é o cara tá aqui. Ele já mudou a lei, já fechou as portas para que não entre mais? Ainda não fechou. Tem muita coisa para fechar ainda. Mas só que não tem como, né? Questionar, porque 2 anos de governo e 1 ano de pandemia, como é que você vai trabalhar de maneira... seguir o rito normal do processo, né? Não tem como, não tem condições. Então o cara tem que ser o quê? Tem que investir no empreendedorismo. Incentivar o empreendedorismo. Você veja bem, eu comecei a estudar na primeira série. Da primeira série até na faculdade a gente escuta uma história. Você tem que estudar, prestar um concurso, para prestar um concurso público e trabalhar para o governo. Não tenho, já falei em outro vídeo, não tenho nada contra os funcionários públicos, mas um país do tamanho que é o Brasil, a principal opção do mercado de trabalho é o funcionalismo público, é porque tem uma coisa errada na economia do país. Você tem uma coisa errada. Não, cara, não, eu vou entrar no serviço público porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser delegado, porque eu gosto disso, a profissão. Não, é a opção. É a primeira opção de fonte de renda é trabalhar para o governo. Porque o governo não investe no empreendedorismo. E quando alguém se propõe fazer alguma coisa, é massacrado.
Eu não sei como que deixaram o Osiris, aquele cara lá fazer a Embraer. Não sei como que deixaram ele fazer a Embraer. Não sei como que deixaram aquele cidadão construir aquela empresa. É até assombroso. Permitir que o cara construísse uma empresa daquele porte. Tem um cara... Eu admirava ele. Eu ficava até tarde da noite esperando o programa dele acontecer pra me assistir, porque o cara ele era empreendedor. Ele tinha um discurso, por isso que eu falei anteriormente agora assim, o cara ele não tem que ter só o discurso de empreendedorismo, ele tem que ser empreendedorismo. É aquele do El Doria. Eu assisti o programa dele. Ele criticava as taxas de juros, a política, a corrupção. E eu falava, gente, eu falava, pô, esse cara aí, se ele entrar pra política, a coisa vai mudar. E ele entrou pra política, né? Eu não conheço São Paulo, eu não conheço o estado de São Paulo, então eu não posso falar como é que é a situação aí. Mas uma coisa eu posso dizer. As atitudes dele que aparecem na mídia, e quando ele foi eleito, o que ele virou? Político. Ele deixou todo aquele discurso empreendedorismo que ele tinha no programa dele, show business, ele passou a fazer aquilo que todos fazem. Então, para você que fica sempre nos meus vídeos de política falando, ele é a favor desse, ele é a favor daquele. Eu sou a favor daquele que investe no empreendedorismo. E por enquanto, ninguém está investindo em empreendedorismo. Investir é o governo empreender e criar lei para empreender. E empreender também não é empreendedorismo, não é só o governo fazer as coisas, não, isso aí ele está fazendo. É ele criar mecanismo para as pessoas empreenderem. Tanto o dono do próprio negócio o dono do próprio negócio, quanto aos que são os intraempreendedores, quem trabalha dentro de uma empresa pública ou dentro de uma empresa privada, são pessoas que vão desenvolver e fazer a coisa mudar. No Brasil, não existe isso. Não existiu no Império, não existiu na República, não existiu na ditadura. Todos os governos atrapalhando o empreendedorismo do Brasil. Aí você pega uma imprensa corrupta, que pega o problema, a Venezuela tá daquele tipo porque é ditadura. Não, a Venezuela porque ela é contra o empreendedorismo. A China é ditadura, é empreendedorismo. Lá na África tem império, tem rei, que é contra o empreendedorismo. Vive a mesma situação da Venezuela. Os Estados Unidos é uma república democrática, teoricamente igual ao Brasil. Dá certo, por quê? Porque lá investe no empreendedorismo. Citei sobre lá o paísinho árabe lá, ditadura. Tá desenvolvido, porque investiu no empreendedorismo. E assim, só vai melhorar quando você investir no empreendedorismo. As pessoas, elas gostarem, elas serem impulsionadas pelo governo. Impulsionada como? A partir do momento que você vai trabalhar, que você vai produzir, você recebe incentivo. Não ser punido. Porque aqui no Brasil, se você para na rua com isopor para vender um salgado ou um milho cozido, aparece 50 fiscal para te multar e atrapalhar você trabalhar.